Olá pessoal, eu me chamo Hugo e sou um dos analistas de teste na empresa Bluesoft. Recentemente eu comecei a estudar sobre a ferramenta Cucumber e descobri o poder que a ferramenta tem em conjunto com as boas práticas das metodologias do BDD. BDD, para quem não conhece, incorpora a utilização de diversas metodologias de desenvolvimento ágil, que nos permite desenvolver aplicações pensando no que é mais importante, no comportamento da aplicação e na necessidade do cliente. Iniciar falando sobre o BDD, Behavior Driven Development, desenvolvimento orientado a comportamento. Não irei me aprofundar muito em metodologias e conceitos, lembrando que a ideia do vídeo é entender e ilustrar de como a ferramenta pode te ajudar e facilitar a criação de teste. Porém, não poderia deixar de falar sobre a sua origem. O BDD foi inventado por Dan North por volta do ano de 2003, através de outros conceitos já conhecidos na época, no caso o TDD, Test Drive Development, desenvolvimento orientado a testes, onde ele percebeu que muitas equipes tinham dificuldades de adotar e usar essa metodologia, que utiliza o ciclo de trabalho Red, Green, Refactor. Para entender melhor, vamos visualizar a próxima imagem. O ciclo Red é escrito um teste unitário, que irá falhar, tendo em vista que o código ainda não foi implementado. Ou seja, faça um teste e espere ele falhar. No segundo ciclo, que é o Green, é necessário criar o código que satisfaça esse teste do ciclo anterior, ou seja, implementar a funcionalidade em questão que seja suficiente para aprovar o teste recém-escrito. E por fim, o terceiro e último passo, Refactor. Refatória o código a fim dele ser melhorado, deixando mais funcional e mais limpo. Essa metodologia, os ciclos são utilizados em teste unitário, os quais visam avaliar o comportamento da classe e método em específico. Dan North fundiu essa técnica com outra metodologia, o DDD, Domain Drive Design, desenvolvimento dirigido ao domínio, que vem a ser uma metodologia que visa garantir que as aplicações serão construídas para atender às necessidades do domínio. Ela utiliza uma linguagem ubíqua. Resumindo, seria uma forma de fazer com que o pessoal de negócio, testadores e desenvolvedores todos passam a colaborar e especificar a forma em que o sistema deve funcionar, em uma única linguagem, possuindo um único documento mantido em um local centralizado, onde pode haver descrito uma determinada funcionalidade, no qual será utilizada como única fonte de verdade, sendo possível ser consultada ou alterada. Dan North também percebeu que à medida que as aplicações eram evoluídas, as documentações eram deixadas para trás, seja por falta de tempo ou porque alguém havia esquecido. Então Dan uniu essas duas metodologias, a TDD e a DDD, para que os códigos e testes evoluíssem junto, e implementou o conceito de especificação executável, que é basicamente executar um texto. Claro que para executar esse texto existe um código por baixo, onde ele conseguiu criar uma estrutura que quando esse código ou especificação for alterada, é possível ver o impacto causado por essa alteração. Como o BDD está ligado a metodologia ágeis, eu vou explicar como funciona dentro do ciclo de vida do Scrum, de uma forma bem resumida. Veremos a imagem a seguir. Inicialmente, temos o backlog do produto, que é um artefato mantido pelo dono do produto, Product Owner, onde constam as definições do que precisa ser feito em forma de história de usuário, e não uma pilha de especificações e casos de uso, pois essas informações devem estar concentradas na própria história. Vejamos um exemplo. A linguagem usada em BDD é extraída das histórias ou especificação fornecida pelo cliente, durante o levantamento dos requisitos. Este exemplo é apenas um modelo, ou seja, não é obrigatório. Entretanto, Dan denota que
É extremamente importante a equipe seguir um padrão para facilitar a comunicação entre os envolvidos no projeto. Inicialmente teremos um título, uma linha descrevendo a história. Como um usuário, perfil ou papel, como alguém que está interessado em algo. Eu quero fazer uma determinada ação, ou seja, quero executar algo no sistema, seria o recurso, para atingir algum objetivo qualquer. O que trará de benefício? Isso seria uma história, bem breve e simples mesmo, no qual é uma ideia geral do que precisa ser feito. Voltando à imagem anterior, o próximo passo é o planejamento da sprint. Cada sprint geralmente leva de 2 a 4 semanas. Nessa etapa é quando a história é priorizada, sendo necessário detalhar quais serão os critérios que eu vou dizer se aceito ou não daquela história, quando desenvolvida. Ou seja, estamos falando dos critérios de aceitação, onde deve ser descrito na forma de cenários com exemplos de uso do sistema, focando em seu comportamento. Como exemplo, a nossa história terá como título Aluguéis de carro. Vamos criar um exemplo prático. Como motorista, eu quero alugar um carro, para que eu possa oferecer viagem através da plataforma de mobilidade Uber. Veja que possuímos 3 informações. A primeira, quem será o beneficiado com a criação dessa história. A segunda indica de fato o que deve ser feito. E a terceira é o que eu ganho com a implementação dessa história. Repare que através dela é possível ver o real valor dessa história. Para que eu possa oferecer viagens através da plataforma de mobilidade Uber, como motorista, eu quero alugar um carro. É ela que determina a priorização das histórias, pois posso comparar o valor que ela vai trazer para o sistema em relação ao custo que foi estimado. Uma vez que já possuímos a história, vamos detalhar o critério de aceitação. Vou exemplificar apenas um critério de aceitação. Não há limite de quantidade de critérios. Para nossa história, como critério de aceitação, devemos realizar o controle de estoque de carros de aluguel. O teste deve passar quando houver quantidade disponível para ser alugado. A partir desse critério, já temos noção do que precisa ser testado, e se o teste passar, é porque conseguimos executar uma especificação. Para isso, iremos utilizar a linguagem Gherkin, que é uma linguagem tão natural que qualquer um dos envolvidos pode entender e até mesmo escrever, pois utiliza palavras-chave que irá nos ajudar a estruturar os nossos cenários de teste. Foi criada especificamente para descrever os comportamentos que se espera do sistema, com a habilidade de remover detalhes lógicos dos testes, e servirá como documentação do projeto para automação dos testes. As palavras-chave são dado, given. O dado seria basicamente as pré-condições do cenário. O ambiente. Quando, when. O quando serve para descrever as ações-chave que o usuário executará. Resumidamente, seria qualquer ação de interação do usuário com o sistema. Então, then, ou então, visa mostrar a saída, os resultados das ações executadas. Basicamente, o resultado esperado. Vamos a um exemplo. Dado o número A, quando somar A mais B, então o resultado deve ser igual a C. Neste exemplo, temos apenas uma pré-condição, porém podemos adicionar uma ou mais, acrescentando a letra E. E, and. O E visa complementar qualquer uma das palavras-chave citadas anteriormente. Por exemplo, dado número A e número B, quando somar número A mais B e dividir por C, então o resultado deve ser D. Podemos também fazer o uso da palavra mas, but,
O mas seria a forma negativa do então, basicamente quando o resultado esperado não deve ocorrer. Vamos ao exemplo. Dado o número A e número B, quando somar A mais B e dividir por C, então o resultado deve ser exibido, mas não deve ser igual a D. A linguagem GURC é tão natural que percebemos na leitura quais são os valores de entrada, o processamento e a saída esperada. Voltando à nossa história, onde como critério de aceitação devemos realizar o controle de estoque de carros de aluguéis, vamos definir os nossos cenários utilizando essa linguagem GURC. Então vamos montar nosso primeiro cenário, que será testar a retirada de carros do pátio. Bom, o cenário A, vamos definir. Carros no pátio podem ser alugados. Na descrição do cenário, descrevemos uma determinada situação do negócio, seguido da palavra dado e da letra E, no qual representa nossa pré-condição, para poder executar o teste, como vimos anteriormente. Então, dado que um motorista aluga um carro e há 5 carros no pátio disponíveis, quando o motorista alugar o carro, ou seja, a ação que o usuário executará no sistema, então eu devo ter 4 carros disponíveis no pátio. Ou seja, como resultado esperado, será debitada a quantidade de carros no pátio. No segundo cenário, vamos testar a devolução dos carros alugados. O cenário B terá como descrição: carros alugados devem voltar ao pátio. Dado que um carro está alugado e eu tenho 5 carros, e o cliente deve devolver o carro alugado, quando ele devolver o carro, então eu devo ter 5 carros disponíveis no pátio. Então até aqui já temos nossa história, o critério de aceitação e nossos cenários de teste. Vamos voltar ao ciclo de vida do Scrum. Então, a partir dos backlogs, com as informações já analisadas através da reunião de planejamento da sprint e definições dos casos de teste, teremos como saída a criação do backlog da sprint. Logo, o time de desenvolvimento terá um prazo para a execução desses trabalhos. Conforme já citado anteriormente, geralmente se leva de 2 a 4 semanas a sprint. Durante a execução, haverá reuniões diárias, onde os membros se encontram e relatam o andamento de suas tarefas, ou possíveis obstáculos e impedimentos. Nessa terceira fase, o desenvolvedor se concentra em implementar os códigos necessários, até que todos os critérios de aceitação sejam satisfeitos, ou seja, até que todos os comportamentos definidos pelo cliente estejam implementados. Logo, se espera um incremento no produto, um produto potencialmente utilizável, onde a decisão de entrega ao cliente será do dono do produto. Assim, o ciclo se repetirá novamente, até as próximas sprints, até que o produto esteja totalmente completo. Claro que existem outros eventos do Scrum, mas os que são impactados diretamente pelo BDD são esses que mencionei. Nesse processo de ciclo é que na fase do detalhamento, através dos exemplos, todos os integrantes estarão alinhados no que precisa ser feito, reduzindo qualquer entendimento ou interpretação errada. Cucumber. Ele é um framework criado para podermos automatizar os nossos testes de aceitação, que normalmente criamos com um BDD, visto anteriormente, ou seja, é um facilitador. Cucumber quer dizer pepino. Da história que ouvi dizer é que o criador estava procurando um nome que chamasse bastante atenção, e perguntou à sua esposa, que logo disse cucumber, pepino. Logo de cara ele gostou, pois estava prestes a resolver um pepino, que quer dizer quando temos um problema. Lembrando que devemos utilizar o cucumber
de forma que as features direcionem o nosso desenvolvimento, e não que o desenvolvimento direcione nossas features Cucumber. Acredito que tenha chegado a hora mais esperada da apresentação, que a gente preparar o nosso ambiente. No caso aqui a gente vai estar utilizando a linguagem em Java. Para isso vamos utilizar a IDE do IntelliJ. Vou estar utilizando aqui a versão Ultimate 2020.3. Essa IDE você pode estar baixando no site da JetBrains. Podemos estar utilizando também outras IDE. No caso aqui temos a Eclipse, que é totalmente gratuita. Temos também a NetBeans. São IDEs simples de instalar, não tem complicação nenhuma. E também gratuita. Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro projeto. Aqui eu já estou com a nossa ideia aberta. Vou clicar aqui em New Project. A gente vai definir o nosso projeto do tipo Maven. É possível também criar o nosso projeto para fazer teste com o Cucumber também do tipo Gradle, mas no caso aqui eu vou estar utilizando o Maven mesmo. O SDK que eu estou usando aqui é a versão 15, então eu já estou com ela selecionada aqui. Vou clicar em Nest. Vamos definir aqui o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui apresentação Cucumber. Em seguida vou clicar em Finish. Então ele vai criar o nosso projeto. Vou clicar aqui do lado esquerdo em Project. Ele vai mostrar aqui a estrutura do nosso projeto. Depois vamos dar uma navegada em alguns diretórios e alguns arquivos. Mas no momento agora o que a gente vai focar é nesse arquivo aqui, o .xml. O .xml, para quem não sabe, ele é o responsável pelas nossas dependências do projeto. No caso aqui a gente vai adicionar o Cucumber. Então ele consegue gerenciar aí essas dependências. Se a gente olhar aqui a nossa biblioteca, a gente possui já algumas dependências. Fica aqui, External Libres. Então vamos lá. Eu estou aqui com o .xml aberto. Então a gente vai adicionar aqui a dependência do Cucumber. Então vamos lá, vamos acessar o Google. A gente vai pesquisar aqui o MVN Repository. Legal, ele encontrou aqui, A gente vai acessar esse link, MVN Repository. Esse site, ele possui diversas dependências. Então a gente pode incluir essas dependências no nosso projeto. No caso aqui o Cucumber. Então eu vou pesquisar aqui o Cucumber. Legal. Aqui ele achou diversos frameworks. O que a gente vai utilizar é o primeiro mesmo. É o Cucumber JVM Java. Vou clicar aqui sobre o link. Em seguida ele mostra pra gente aqui, diversas versões. Eu vou usar a última mesmo, a 6.9.1. E aqui já está a nossa dependência do tipo Maven. Se fosse Gradle, eu ia clicar na aba do Gradle. No caso, se trata do Maven, eu vou clicar, ele já copiou para mim, e eu vou retornar para o nosso projeto. Retornando para o nosso projeto, aqui no .xml, a gente precisa criar uma seção. Essa seção, ela precisa ser do nome dependência. Aqui eu já digitei, DP, ele já encontrou para mim, eu vou dar um Enter. Dentro dessa área eu vou pular, o nosso conteúdo, que a gente copiou lá do site da MVN. Vou salvar aqui e vou pedir para recarregar as nossas dependências, para ele atualizar. Aqui, do lado direito, tem um botãozinho aqui, Cliquei nele. Ele está baixando aqui, nossas dependências. Já baixou. Vou dar um refresh aqui agora no nosso projeto. Vou clicar aqui, com o botão direito do mouse sobre a pasta Apresentação Cucumber e vou navegar até Maven.
No Maven aqui eu vou dar um Reload Project. Beleza, ele já recarregou e vou acessar aqui as nossas dependências. Aqui ele já atualizou. Então temos o Maven, Cucumber dentro do nosso projeto. Outra dependência que a gente vai adicionar aqui também vai ser a do JUnit. Vou adicionar essa outra dependência também, que eu vou demonstrar para vocês a diferença entre o JUnit, a execução de um teste pelo JUnit, e a execução de um teste pelo Cucumber. Então vamos acessar aqui também o site, vou voltar aqui, vou digitar de novo o Cucumber. E a gente vai utilizar essa segunda opção, Cucumber, JVM, JUnit. Vou clicar sobre ela, e aqui ele está me dizendo que essa dependência aqui, ela foi movida para o Cucumber. Então eu vou clicar sobre ela. E aqui ele fez uma nova busca. Vou acessar de novo o Cucumber JVM, e aqui eu já tenho ela atualizada. Então ela se encontra na mesma versão do JVM Java. Vou clicar sobre a 6.9.1. Vou copiar novamente a dependência Maven e vou retornar para o nosso projeto. Agora, dentro da tag dependência, vou apenas colar o nosso conteúdo e pedir para atualizar novamente o nosso projeto. Beleza, aqui ele já baixou o JUnit. O nosso projeto já possui as dependências necessárias para a gente começar a executar os nossos testes. Outro ponto que eu quero aqui mostrar para vocês são dois plugins, que vai ajudar e auxiliar a gente na criação dos nossos testes. Então vamos acessar aqui em File. A gente tem a opção aqui Set. A gente vai adicionar dois plugins que são fundamentais para a gente utilizar a linguagem do BDD, a Gherkin, dentro do nosso projeto. Então aqui, vou acessar aqui essa opção Marketplace. Eu naveguei até aqui plugins. Em seguida eu vou clicar aqui em Marketplace. Em Marketplace eu vou buscar aqui Gherkin. Vou buscar o Gherkin. Aqui ele já achou. No meu caso aqui ele já está instalado. No de vocês, caso não tiver instalado, vai aparecer aqui um install. Só clicar, ele vai adicionar dentro do seu projeto esse plugin automaticamente. Um outro plugin aqui seria o Cucumber. Cucumber for Java. Aqui no meu ele não encontrou porque ele também já está instalado. Então eu vou clicar aqui nessa outra opção, instalado. Ele já encontrou aqui para mim, já está instalado. Então são esses dois plugins que a gente precisa adicionar no projeto. Vou voltar aqui. Além desse, já possui outros plugins adicionados, mas os que a gente vai usar para os nossos testes são do Gherkin, para a gente usar aquela linguagem do dado, quando, então, e o próprio Cucumber. Chegou a hora da gente criar a nossa primeira fita. Ela será baseada mais ou menos naquela nossa história de alugar carros. Então aqui eu já estou com o nosso projeto em aberto. Eu vou fechar o arquivo .xml, que foi onde a gente definiu nossas dependências, e a gente vai navegar pela estrutura do nosso projeto. Do lado esquerdo aqui eu vou dar um clique sobre a pasta Apresentação Cucumber, em seguida sobre a pasta SRC e depois sobre a pasta Teste. Por convenção, o nosso arquivo fito ele deve ser armazenado dentro da pasta Resource. Como ela não tem no nosso projeto, a gente vai ter que adicionar. Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse sobre a pasta Teste, em seguida na opção New e depois na pasta Direct. Repare aqui que ele abriu uma janela para a gente e já tem a opção dessa pasta, Resource. Eu vou dar um duplo clique sobre ela. Repare que ela foi adicionada aqui já no nosso projeto. Então vamos incluir dentro dela o nosso arquivo. Vamos clicar sobre ela com o botão direito do mouse, a opção New, em seguida a opção File. Vou digitar o nome do nosso arquivo. No nosso caso aqui vai ser alugar
underline carros, ponto feature. E vou dar um enter. Repare que o nosso arquivo aqui, ó, já foi interpretado e foi adicionado já aqui, ó, o ícone do Cucumber. O Cucumber, ele possui diversos dialetos. Por padrão, ele vem definido como inglês. No nosso caso aqui, eu vou alterar ele para o português. Então aqui, ó, na primeira linha, a gente vai digitar Jogo da Velha, espaço language, 2.pt. Então aqui o nosso arquivo já vai estar definido em português. Pessoal, vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a questão da documentação? Ela será utilizada como uma única fonte de verdade? Então, é nesse arquivo que vai conter nossa especificação. Ele vai ter a nossa funcionalidade a ser desenvolvida, vai ter a descrição da nossa história, os nossos cenários, os passos do nosso cenário. Então, quando o PO, o dev ou até mesmo o cliente possuir alguma dúvida, é esse arquivo que deve ser consultado. Então, vamos incluir a nossa primeira funcionalidade. Eu vou digitar aqui, ó, FU. Repare que ele já me deu a opção aqui de funcionalidade. Eu vou dar um Enter. Em seguida aqui vou dar uma descrição para a nossa funcionalidade, que será alugar carros. E vou incluir também aqui a nossa história. Como usuário, eu quero cadastrar aluguéis de carros para controlar preços e data de entrega. E para essa nossa história, eu vou adicionar o primeiro cenário. Vou digitar aqui, ó, CE. Repare que ele me deu diversas opções. Eu vou selecionar a primeira mesmo. Vou dar uma descrição para o nosso cenário. Deve alugar um carro com sucesso. E vamos definir aqui nossos passos. Dado um carro com estoque de 2 unidades e o preço do aluguel seja de R$100, quando alugar, então o preço do aluguel será de R$100 e a data de entrega será no dia seguinte. E por fim, o estoque de carro será de 1 unidade. Então aqui, perceba que a gente já tem um padrão de documentação, né, no qual será utilizada para a gente automatizar nossos testes. A definição do nosso cenário, vamos executar o nosso arquivo feature. Como eu estou direito do mouse sobre ele, vamos navegar até a opção Run e clicar sobre ela. Ele está buildando aqui o nosso projeto, né? Repare aqui, ó, que ele já trouxe para a gente um resultado aqui do nosso teste. Do lado esquerdo aqui, ó, ele passou aqui pela nossa funcionalidade, pelo nosso cenário e pelo nosso passo. Vou voltar aqui para a rede do projeto e a gente vai analisar o que ele fez. Bom, ele iniciou aqui, né, às 2h06. Em seguida aqui, ele já está me falando aqui, ó, que o passo está indefinido, né? Step undefined, né? Ou seja, ele já está pedindo aqui para mim implementar um método. Por quê? A gente apenas descreveu o passo, a gente não implementou nenhum código. Então aqui o Cucumber já me sugere adicionar um método. Vamos continuar analisando aqui o arquivo. Como ele pulou
ele não encontrou, né, um método para o primeiro passo, os demais passos, ó, eles pulou, step skill. Mais para baixo aqui, ó, ele já está aqui informando para a gente um resumo do nosso teste, né? Nesse arquivo a gente possui apenas um cenário, né, com 6 passos, né, onde o primeiro passo está indefinido, e como ele não executou, a gente tem aqui o segundo status, né, ele pulou esses demais passos. E mais para baixo aqui, ó, se a gente olhar, ele me sugere a implementação do método de todos os passos, ó, dado um carro com estoque, dado o preço do aluguel, né, quando alugar, né, e mais para baixo aqui, ó, a gente tem aqui uma opção de configuração, para a gente poder configurar esse resultado para ser visualizado de uma forma gráfica. Essa configuração a gente vai fazer mais para frente. Eu vou voltar aqui um pouquinho mais para cima, nesse resultado aqui, nesse resumo, e o que eu vou passar para vocês agora aqui assim no vídeo, é a gente entender os status que podem ocorrer com a execução dos nossos testes. Então aqui a gente já viu dois, o undefined e o skip. Então mais para cima aqui, como sugestão, a gente vai implementar esse código, né? Esse método aqui que ele sugeriu para a gente. Então eu vou selecionar ele aqui, vou copiar. E por uma questão de organização, a gente vai criar aqui, ó, dentro da pasta Java, um pacote. Nesse pacote é onde a gente vai adicionar o nosso espaço, né? A nossa classe contendo o nosso espaço. Então na opção New aqui, ó, eu vou em Package, vou definir o pacote aqui, ó, br.com.google.steps. E vou dar um Enter. Então aqui ele já criou o nosso pacote e dentro do nosso pacote eu vou criar a nossa classe. Com o botão direito do mouse sobre ela, na opção New, opção Java Class. E vou definir aqui o nome da nossa classe. Será alugar carros steps. E vou dar um Enter. Legal. Aqui ele criou a nossa classe. Dentro da chave, eu vou colar o nosso método. Por enquanto, pessoal, não vamos se preocupar com a leitura desse método, né? A gente vai focar só na questão dos status mesmo. Porém, aqui, ó, a palavra dado, ela ficou em vermelho. Por quê? A gente precisa incluir a dependência do Cucumber dentro da nossa classe. Então, se a gente deixar aqui o mouse em cima da palavra dado, ele já me sugere que é a importação dessa classe. Então, eu vou clicar sobre esse link. Em seguida, aqui, olha, me dá algumas opções. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar a primeira, porque a gente definiu ela em português. Então, aqui ele já incluiu, ó, a dependência do Cucumber. E a gente vai executar novamente o nosso teste. Para executar novamente o nosso teste, eu posso usar essa opção aqui, ó, o play. Por quê? Foi o último teste que eu executei. Então, vou clicar sobre ele vai buildar novamente e a gente vai aguardar o retorno aí do nosso teste. Beleza, ele já processou. Agora ele não está exibindo mais a falta daquele método, né? Ele não informou para a gente aqui que está indefinido. Ele pulou aqui alguns passos, porém ele está dizendo aqui, ó, que o nosso cenário está pendente, né? Então vamos voltar aqui para o nosso arquivo feature. Ele está falando que o nosso cenário está feature, ele parou na linha 8, onde a gente tem 6 passos, e ele informou aqui, ó, que o método que a gente acabou de implementar está pendente. Vamos analisar o porquê. Eu vou voltar aqui na nossa classe do Steps e vamos dar uma olhada aqui nesse método. O Cucumber, ele já deu como sugestão um método. Porém, dentro desse método, ó, ele incluiu uma exception do tipo pendente. Por que ele faz isso? Por uma questão de segurança, né? A gente não implementou nenhum código, né? Então, como a gente não implementou nenhum código,
ele não será executado. Vamos aqui alterar, né, esse exception e vamos colocar uma outra exception. Vamos colocar uma exception aqui do Java. Vou colocar aqui o runtime exception. Tipo aqui o ponto e vírgula, né? Então aqui com a execução anterior, a gente encontrou aqui o terceiro status, que seria o padding, né? Ou seja, o nosso teste está pendente, aquele passo ficou pendente, né? Então eu alterei aqui então para runtime exception e vou executar novamente o nosso teste. Vou clicar sobre o play, ele vai buildar, né? Ele vai compilar essa nossa alteração. Vamos aguardar o resultado. Legal. Aqui ó, ele já retornou um novo status, ó, que o passo falhou. A gente analisando aqui um pouquinho mais, ó, ele me informa o arquivo, ele me informa em qual linha do arquivo parou. Se eu clicar sobre ela, ó, ele me retorna aqui, ó, linha 10, já me posiciona, né? Eu provoquei essa falha, né? Eu provoquei esse erro, né? Mais para baixo aqui, como ocorreu o erro, ele pulou, né, os próximos passos. E a gente aqui temos um novo status, que é a falha, né? Essa falha ela pode se dar uma questão de lógica, né? Um erro de programação, ou do teste em si. E por fim, então aqui o que está faltando para a gente aqui é a gente alterar esse método e fazer que ele passe sem nenhum erro. Então aqui só para questão de conceito, eu vou apagar aqui essa linha e a gente vai adicionar aqui, vamos pedir para ele printar uma mensagem na tela. System.out.println. Vou pedir para ele printar aqui a mensagem passou por aqui. Beleza. Vamos executar novamente o nosso teste. Beleza. Está buildando, né? Está compilando novamente nossa alteração. E aqui, ó, repare que do lado esquerdo, ó, ele já mudou aqui o primeiro passo. Ó, já ficou verdinho. E analisando aqui, ó, do lado direito, ele printou nossa mensagem, ó, passou por aqui. Porém, ó, agora ele está exibindo, ó, que há um passo indefinido. Que passo seria esse? Vou voltar aqui para o nosso arquivo, ó, alugar underline carros feature, e vamos ver aqui o que ele está pedindo para a gente implementar. Ó. Dado o preço do aluguel, o segundo passo. Né? Então, realmente, a gente não implementou esse método, somente o primeiro. Como ele parou aqui, nesse passo, os próximos ele pulou. E aí a gente já tem o nosso quinto e último status, que é o passage. Né? Então, nesse vídeo, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Né? A gente entendeu um pouquinho da estrutura desse arquivo feature e ver a questão desses status que podem ocorrer na execução dos nossos testes. Vamos navegar aqui até o final do resultado do nosso teste. Então aqui ele está pedindo para a gente ativar o report. Está informando aqui o caminho que a gente deve criar o arquivo e o conteúdo que a gente deve adicionar. Então eu vou copiar aqui o nome do arquivo, selecionando ele, pressionando Ctrl C, dentro da pasta Resource, com o botão direito do mouse sobre ela, em New File, a gente vai criar esse arquivo. Vou colar aqui o nome do arquivo, vou pressionar Enter, vou copiar aqui o conteúdo sugerido, selecionando Ctrl C, em seguida Ctrl V. Vou fechar aqui o nosso arquivo, vou criar o segundo arquivo aqui sugerido, selecionando ele, vou copiar pressionando Ctrl C, sobre a pasta Resource, com o botão direito do mouse, opção New, em seguida File, vou colar aqui o nome do arquivo e a gente vai adicionar o segundo conteúdo. Selecionando ele, Ctrl C, copiando o nome do arquivo, Ctrl V. Vou fechar aqui o arquivo
E agora a gente vai executar o nosso teste. Beleza. Ele está buildando o nosso projeto, está processando agora o nosso teste. Assim que ele processar, a gente vai navegar novamente até o final do resultado. Repare que agora ele gerou um novo link do Reports. Eu vou dar um duplo clique. Ele redirecionou a gente para o browser. Está processando aqui o nosso Reports. E a gente vai analisar ele agora. Então aqui, ó, 0% do teste passou. Houve só uma execução. Estou usando aqui o Windows 10. Ele está me informando aqui a versão do OpenJDK, a versão do Cucumber, e está aqui mostrando para a gente alguns dados do nosso teste. Então, com a evolução da apresentação, da criação dos nossos testes, no final eu vou estar gerando para vocês um relatório que a gente pode apresentar da execução do nosso teste. Pessoal, antes da gente começar a analisar esses métodos que foram criados pelo Cucumber, vamos fazer mais uma configuração. Vamos integrar o JUnit com o Cucumber. Para isso, a gente vai precisar adicionar mais um pacote. Então, dentro da pasta Java, eu vou clicar com o botão direito do mouse, em seguida New, depois em Package. Vou dar o nome do nosso pacote, br.com.google.worms, e vou dar um Enter. Em seguida, a gente vai adicionar a nossa classe. Então, com o botão direito do mouse sobre a pasta, ou na opção New, em seguida a Java Class. E vou dar o nome do nosso arquivo, Worm. Bom, dentro dessa classe, preciso incluir duas anotações. A primeira, eu vou informar aqui Run Reach. Eu vou dizer que ele vai ser executado pelo Cucumber. Então, eu vou informar aqui, Cucumber.class. O Cucumber, ele possui algumas parametrizações. Então, a gente vai passar como opções. Então, eu vou acrescentar aqui a segunda anotação, @Cucumber Option. E entre parênteses, a gente vai colocar esses parâmetros. O primeiro parâmetro é o feature. O feature, a gente vai informar o caminho onde se encontra a nossa feature. No nosso caso aqui, dentro da pasta Reserve. Então, a questão de organização aqui, eu vou criar uma nova pasta. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse, em New, Direct. E vou informar aqui a pasta Feature. Beleza. E vou arrastar aqui a nossa feature para dentro dessa pasta. Ele está pedindo aqui para mim refatorar o projeto, eu apenas vou clicar no botão. Beleza. Já temos aqui a pasta e o arquivo criado. Com o botão direito do mouse sobre o arquivo, eu vou escolher essa opção aqui, ó, Copy Patch. E vou utilizar a terceira opção, Patch from Content Boot, que é o caminho onde se encontra o arquivo. Vou acessar novamente a nossa classe aqui, Run, e entre aspas, vou colar o nosso conteúdo. Beleza. Vou inserir uma vírgula aqui, ó, no final da linha e dar um Enter. O segundo parâmetro que a gente vai passar aqui é o glue. O glue é o nome do pacote que eu preciso informar, que se encontra o meu stack. No caso aqui, br.com.google. Então, entre as aspas, br.com.google.stacks. Beleza. Eu vou mandar agora executar esse arquivo. Então, com o botão direito do mouse sobre o arquivo Run, né, eu vou escolher a opção aqui, ó, Run. Ele está buildando o nosso projeto, vai começar a processar o nosso arquivo e vamos ver o que ele vai retornar como resultado. Beleza. Aqui, ó, ele já passou a executar o nosso teste usando o JUnit. Ele exibiu aqui a nossa mensagem, né? Informou aqui, ó, que o segundo stack, a gente abrir aqui a feature, né? Segundo stack, ele se encontra indefinido, porém não traz muitas mais informações, né? Para a gente deixar ele um pouco mais parecido com
o retorno do Cucumber, vamos acrescentar mais um parâmetro. Vou incluir aqui o plugin. Vou adicionar uma vírgula aqui no final da segunda linha, né? E vou digitar aqui o plugin. Beleza. E a gente vai utilizar o prep. Vou mandar executar novamente aqui o nosso arquivo. Ele está buildando. Vai começar a processar. E vamos ver agora qual foi o retorno. Beleza. Vou voltar aqui, Beleza, agora ele já apresentou aqui para a gente de uma forma diferente. Ele está exibindo agora aqui o nosso cenário, printou a nossa mensagem e está ilustrando aqui de uma forma os nossos passos. O primeiro passo se encontra em verde, né? Ou seja, o status que passou. O segundo está pendente porque a gente não implementou. E os demais passos ele pulou. Outro ponto aqui que eu quero passar para vocês como parâmetro é o dry run. Né? Eu vou passar ele como true. Vamos passar ele como true. E vamos executar novamente o teste aqui. Beleza? Ele está buildando aqui o nosso projeto. Executando aqui o nosso arquivo de teste, né? E vamos ver aqui qual foi a alteração. Aparentemente aqui nenhuma. Mas se a gente observar, ele deixou de printar a nossa mensagem, né? Passou por aqui. Para quê, né? Para que a gente utiliza o dry run? O dry run, ele passa a ser utilizado quando a gente quer validar apenas se os métodos eles foram configurados, né? Eles estão criados. Né? Se a gente tem um teste muito grande, né? E a gente quer validar, para a gente não ter que executar todo aquele código que tem dentro do método, a gente coloca o dry run. Então, eu vou retornar aqui passando false, né? No nosso caso, a gente quer executar o código. E vou para o último, vou mostrar para vocês aqui o último parâmetro, que é o snippet. Beleza. E a gente vai passar aqui ele como camcase. O tipo dele vai ser como camcase. Eu vou executar ele aqui e vamos ver qual é a diferença. Antes, repare aqui que o método que o Cucumber sugere para a gente, ele está colocando um underline entre as letras e palavras. Né? Então eu vou executar ele aqui novamente. Vou executar aqui o nosso teste, ele está buildando o projeto. Começou a executar aqui o teste. E aqui, como sugestão agora, se a gente observar, beleza, ele carregou, ele está usando letra maiúscula e minúscula. Né? Esse é um padrão que a gente utiliza mais no Java. Né? Vamos começar então a analisar os nossos métodos sugeridos pelo Cucumber. Vou abrir a nossa classe aqui, alugar carro step. E como a gente passou a utilizar o JUnit, eu vou apagar esse método aqui, que ele sugeriu para a gente com underline. Em seguida, eu vou pedir para ele executar novamente o nosso teste. Como ele está buildando, vai processar aqui o nosso teste. E eu vou copiar como sugestão, agora, vou ver aqui, como sugestão, um novo método. Dá um Ctrl C e um Ctrl V. Agora a gente está utilizando aquele padrão do camcase. Legal. Vou abrir aqui também a nossa feature. Né? Vamos abrir aqui o alugar carro com uma outra opção. Sobre o arquivo, com o botão direito do mouse, existe essa opção aqui, Open Hide Split. Vou clicar nela, a gente consegue agora comparar os dois arquivos. Então aqui, vamos analisar o primeiro passo. Dado um carro com estoque de 2 unidades, né, repare aqui que o número 2 ele passou aqui para o método entre chaves, informando que esse valor ele é do tipo inteiro. E passou aqui no nosso parâmetro do método como inteiro.
O Cucumber, ele possui dois tipos de expressão. A expressão Cucumber, que é essa, que é uma sintaxe mais simples, né, mais humana de ler e escrever. E também a gente pode utilizar a expressão regular, que são as regex. Então aqui, ó, eu vou fazer uma modificação para a gente utilizar a expressão regex. No início aqui eu vou digitar aqui, ó, o acento circunflexo. Vou apagar aqui, ó, esse conteúdo entre as chaves, né, e a própria chave. E vou digitar aqui uma expressão regular. Vou colocar aqui, ó, barra, D+. E no final, eu vou completar aqui, ó, com um cifrão. E vou pedir para executar o teste. Vamos ver o que vai acontecer. Vou buildando aqui novamente o nosso projeto. Vou começar a ler o nosso arquivo. Beleza, está dando o nosso cenário. Repare aqui, ó, que ele apareceu aqui uma mensagem que está pendente, né? Beleza, é isso mesmo, mas ele encontrou o nosso método, né? Mesmo eu utilizando aqui a expressão regular. Vou alterar aqui, ó, vou colocar novamente aqui a mensagem para printar. System.out.println passou por aqui. Vou executar novamente. Ele está buildando o nosso projeto. Está executando o nosso cenário. Beleza, ó, ele encontrou. Então, independente de eu usar uma expressão Cucumber ou uma expressão regex, ele vai conseguir identificar o nosso método. Repare aqui, ó, se eu alterar aqui, ó, estou deletando aqui a expressão regular, mesmo executando de novo, vou provar que agora ele não vai identificar, porque ele não está interpretando mais aquele valor, né, o valor número 2. Ele não conseguiu identificar. Então, ó, ele falou, ó, que está undefined. Um carro com estoque de 2 unidades. Ele me sugeriu, ó, a expressão Cucumber. Eu vou retornar aqui para a expressão regular e repare aqui que o que importa, né, para a execução do nosso passo não é o nome do método. Eu poderia colocar aqui, ó, x. O que importa para a nossa execução aqui é a anotação, né, o arroba dado aqui, é o seu conteúdo. É através dele que ele vai identificar o passo. Se eu deixar o mouse aqui, ó, sobre o passo e pressionar a tecla Ctrl, repare que ele gerou um link aqui para mim, ó. Se eu clicar sobre ele, ó, ele me redireciona para o método, né, que ele localizou através da anotação. Então vamos retornar aqui a descrição do nosso método e eu vou passar para vocês 2 sites. São 2 sites que ajudam a gente a entender um pouco melhor essa expressão regular. Então eu vou copiar aqui o conteúdo, né, que está entre aspas, dar um Ctrl C e vou acessar aqui o site. O primeiro site é este aqui, é o Regulex, né? Então nesse primeiro campo aqui, ó, eu vou colar o nosso conteúdo copiado. E o que ele faz aqui, ó? Ele interpreta os dados de entrada, né? Ele interpreta para a gente aqui a nossa expressão. Então, o que representa aqui para ele o acento, né? O acento circunflexo? É o início da nossa expressão. Então, a gente tem um início seguido de um texto, né? Um carro com estoque. Em seguida, a gente tem um grupo. Então, esse conteúdo que está dentro do parênteses, ele interpreta como um grupo. E aqui ele está falando para a gente que esse conteúdo aqui, ó, pode ser digitado 1 ou mais valores. Em seguida aqui, ó, temos a palavra unidades. E depois, para fechar aqui, ó, o final dele aqui, ele encerra com um cifrão. Então, caso eu quisesse adicionar mais um grupo aqui, eu colocaria aqui, entre parênteses, barra D+. Então, ele passaria para mim como método, lá no método, né, dois parâmetros, né, naquele meu método. O outro site aqui que eu vou mostrar para vocês
é a validação de entrada, né? A gente conseguir interpretar quais são os valores que eu posso entrar utilizando essa expressão. Então, eu vou copiar essa expressão, vou acessar aqui o outro site. O outro site aqui, ó, é o Regex 101. Então, no primeiro campo aqui, ó, vou colar aquela expressão, né? E aqui embaixo, ó, eu consigo digitar meus valores de entrada. Vou digitar 1, 2, 3. Repare aqui, ó, do lado direito, ele me informa que os valores de entrada e me dá um retorno. Ó. Tá verde aqui, ó, porque tá ok. Né? Por quê? O D representa aqui meu número, né? Ele está falando aqui, ó, eu posso digitar de 0 a 9. E o mais pode ser um ou mais número. Esse site aqui também, ele é bacana porque ele traz algumas dicas aqui pra gente, ó. Eu posso digitar letras, né? Ele me informa aqui como eu posso utilizar letras. Como eu posso também aqui, ó, aqui, ó, A3, né? Exatamente 3 de 3, né? Ele vai ler a variável 3 em 3, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que seja uma data, né? Vamos digitar aqui D+, vou colocar aqui barra D+, vamos colocar aqui barra de novo, D+. Então aqui ele não conseguiu já interpretar o meu conteúdo digitado, estou falando que está irregular. Então eu vou digitar aqui, ó, 12/12 de 2020. Ó, ele já entendeu. Ele entendeu aqui que eu estou utilizando como data. E aqui, ó, eu posso digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ele não validou a quantidade de dígitos, porque pode ser um ou mais. Então, utilizando aqui, ó, chaves, alterando aqui, vamos utilizar essa opção, né? Vamos alterar aqui, vamos adicionar entre chaves aqui, ó, vamos apagar o mais, e entre chaves, vamos digitar a opção 2, porque é o limite que eu posso digitar de caractere. Ele já me informou que a minha expressão está regular, né? Então eu vou apagar aqui o conteúdo, ó, ele já interpretou. Né? Então esses dois sites aí ficam como dica, né? Ficam como dica para a gente poder utilizar aí como fonte de estudo e aprender um pouco mais aí sobre expressão regular. Vou retornar para o projeto e alterar a anotação dada para utilizar a expressão cucumber, pois utilizo uma sintaxe mais simples de se entender. Vamos remover aqui o acento circunflexo. A expressão regular, vamos alterar para a expressão cucumber, informando a variável do tipo inteiro, e remover o cifrão. Agora vamos analisar o segundo passo. E o preço do aluguel seja de R$100. Aqui também estamos passando um valor, no qual ele interpretou também que seria uma variável do tipo inteiro. Porém, por se tratar de valor, né, de dinheiro, ele poderia ser um valor do tipo decimal. Né? Poderia ser um valor decimal aqui, poderia ser R$100,30. Né? Então a gente vai alterar aqui, colocando ponto 00. E vamos pedir para executar de novo o nosso teste. Beleza? Ele está buildando aqui, está processando o nosso teste. Começou a executar e vai carregar. Beleza, vamos ver agora o que ele sugeriu. Ó, ele passou agora para a gente uma variável do tipo dobro, né? Porque o dobro ele pode receber um valor decimal. Então o cucumber, ele automaticamente ele já interpreta qual o tipo da variável que será utilizada de acordo com o valor que a gente está passando. Vamos alterar aqui, ó, o aluguel. A gente pode colocar aqui entre aspas simples ou duplo. Vou colocar entre aspas duplas. E vou pedir para executar novamente o nosso teste. Ele está buildando, está processando o nosso teste, vai atualizar. Legal. Vamos ver agora o que ele sugeriu aqui como método. Vou copiar e colar. Ó, repare que agora ele entendeu que seria uma string. Ou seja, o conteúdo que tiver entre aspas simples ou duplo, ele vai entender que é uma variável do tipo texto, né? E passou ela como parâmetro.
tanto a string quanto a double. Existem outros tipos de variáveis que você pode conhecer através desse site aqui do Cucumber, né? Onde possui a documentação e alguns exemplos de como utilizar essas expressões. Aqui, por exemplo, ele está falando aqui, que tem a float, word, né? Então, caso você queira conhecer um pouquinho melhor, eu recomendo o estudo aqui nesse site. Vamos voltar lá para o nosso projeto, né? E eu vou alterar aqui para a gente utilizar apenas o parâmetro de R$100, que é o que a gente quer validar, que é o preço, né? Então, vou remover aqui preço do aluguel e vou pedir para executar novamente. Processando, vamos executar o nosso arquivo. Beleza. Aqui ele deu um outro erro. Ele está falando do argumento, né? Eu movi aqui a expressão do Cucumber, mas não removi aqui o parâmetro. Então, falando aqui, só tem um argumento. Então, eu vou alterar aqui, removendo esse parâmetro. E vou pedir para executar novamente. Repare que aqui o console, né, indica a gente onde pode estar ocorrendo qualquer erro. Prontinho, agora ele passou, ele encontrou, né, ele encontrou o nosso método, porém agora está pendente porque a gente não implementou nenhum código. Então, legal. Por enquanto é só, né, a gente vai, no próximo vídeo, começar a implementar agora os códigos, né, criar nossas classes, né, e começar a desenvolver nossa regra, nosso negócio, a própria funcionalidade, de acordo com a especificação. Bom, chegou o momento da gente implementar todo o código necessário para que a gente possa validar 100% o nosso cenário. Vou estar aqui copiando todos os outros métodos que foram sugeridos pelo Cucumber e vou colar na nossa classe de step. Pronto. Veio uma mensagem aqui a mais, eu vou estar removendo. A gente vai precisar importar as outras dependências. Então, como cursou em cima da anotação quando, eu vou clicar sobre a opção Import Class. E como sugestão aqui, eu vou utilizar a primeira, que é a Java PP. Vou prosseguir da mesma forma na anotação então, Import Class. Pronto, foi realizado todos os imports necessários. Então vamos analisar o primeiro método para que a gente possa começar a desenvolver o nosso código. Vou apagar aqui aquela mensagem que a gente tinha colocado para validar o primeiro passo. Bom, no primeiro passo aqui, ele está informando para a gente aqui, um carro com estoque, no nosso caso de 2 unidades. Então aqui a gente vai precisar de um objeto carro e vai precisar do estoque, né, desse carro. Então aqui a gente vai setar o estoque. Então nosso objeto é o carro, vamos setar o estoque e o que a gente vai passar como parâmetro é a quantidade. Bom, no método sugerido pelo Cucumber, ele colocou o nome da variável 21. Porém, para um melhor entendimento, eu vou colocar o nome da variável quantidade. Quantidade. No final aqui a gente precisa adicionar um ponto e vírgula. Esse objeto carro, a gente ainda não tem ele criado. Então, a gente vai precisar criar. Então, carro, vamos instanciar ele, new carro, e vamos utilizar aqui um recurso da própria IDE. Como cursou em cima da palavra carro, a gente tem aqui nessa janela mais opções. E tem uma lista aqui de opções. Eu vou selecionar a primeira, que é a classe que a gente quer criar, a classe carro. Nessa janela aqui, a gente vai criar a nossa classe carro dentro do pacote
entidades. E ela precisa ser criada dentro da pasta main. Por que dentro da pasta main? Porque na pasta main é onde contém o código da aplicação, né, da funcionalidade que a gente está desenvolvendo. Né? O que a gente está criando aqui não é o teste, e sim esse código da aplicação. Vou clicar aqui em OK. Pronto, ele criou a nossa classe e eu vou voltar para a nossa step. Bom, na nossa step aqui, agora falta a gente adicionar o método setStock. Então, novamente, com o cursor em cima da palavra, ele já me sugere aqui a criação desse método. Então, eu vou clicar sobre o link. Prontinho, ele criou o nosso método. O que a gente precisa é do estoque. Então, vou criar uma variável private estoque. Ela tem que ser do tipo inteiro, né? Então, int. E nela a gente vai armazenar a quantidade. Então, estoque é igual quantidade. Pronto. Vamos retornar para a nossa step. Beleza, ele conseguiu aqui encontrar o nosso método. Vamos então executar o nosso teste. Ele está buildando nossa aplicação. Vai começar a executar o nosso teste. E vamos ver se ele validou o nosso passo. Prontinho, ele passou aqui pelo passo 1. Vamos colocar aqui, vamos clicar aqui na linha 14. Ele vai adicionar aqui essa bolinha. Através dessa bolinha a gente consegue debugar o código e ver se realmente aqui na quantidade está chegando esse valor 2. A gente passou como parâmetro no passo. Para executar, a gente vai clicar aqui nessa baratinha. No momento que ele estiver passando pelo código e chegar nessa linha, ele vai parar. Ele parou e destacou essa linha em azul. Repare aqui que ele já me trouxe aqui a quantidade informada. Se eu deixar o cursor em cima, ele me retorna também a quantidade 2. Então a gente consegue validar se realmente está chegando aquela quantidade que a gente informou. Para prosseguir, eu vou clicar aqui nesse play. Prontinho. Então vamos validar o próximo passo. Bom, o próximo passo aqui, ele está passando aqui o preço do aluguel, seja de R$100. No caso aqui, ele é bem parecido com o primeiro passo. A gente precisa setar aqui o preço do aluguel. Então aqui em carro, ponto, set aluguel, eu vou passar aqui o preço. No final aqui, ponto e vírgula. Para um melhor entendimento, vamos alterar aqui o nome da variável para preço. Prontinho. Porém, aqui o nosso objeto carro, ele ainda não tem o método setAluguel. Então vamos pedir para a IDE criar. Bom, ela criou. A gente precisa criar a variável aluguel, ela tem que ser do tipo double, aluguel, e a gente vai armazenar o preço. Então, aluguel é igual a preço. Vamos retornar para a nossa step. Prontinho, ele encontrou. E agora a gente vai executar novamente o nosso teste. Está buildando aqui o nosso projeto, vai executar o nosso teste e a gente vai analisar, vai validar se realmente ele passou pelo passo 2. Bom, como retorno aqui, ele conseguiu passar o valor de R$100. Então agora a gente vai para o terceiro passo, que o terceiro passo aqui é quando alugar. Bom, o quando alugar aqui, o ideal aqui é a gente criar um serviço,
vai ter a ação do alugar. Esse serviço a gente vai chamar ele de aluguel. Então, vamos instanciar aqui o serviço. Vamos chamar aqui, então, nossa classe de alugar service, alugar service, é igual a aluguel, né? Vamos dar o nome de aluguel. Vamos instanciar ela para a gente poder utilizar. Alugar service. E aqui também a gente poderia utilizar a própria IDE para criar essa classe. Mas no caso aqui, eu vou criar manual para demonstrar para vocês como é que seria. Então aqui, ó, dentro do diretório main, né, dentro da pasta Java, vou clicar com o botão direito do mouse na opção New, em seguida na opção Package. E a gente vai dar o nome desse pacote como br.com.google.service. Prontinho. E dentro dessa pasta, a gente vai criar a nossa classe. Então, opção New, Java Class. Qual o nome? O nome que a gente havia definido. Alugar Service. Pronto, já temos nossa classe criada. Vou retornar aqui para a classe Step. A gente precisa importar essa classe, né? Então, com o cursor sobre a palavra, vou clicar em Import Class. Aqui o nome está diferente, então vamos corrigir aqui, né? Alugar Service. Prontinho. Então agora a gente já consegue utilizar esse objeto aluguel. Vamos voltar aqui para o nosso passo alugar e chamar o aluguel. Aluguel, a gente vai criar então uma ação, né? Um método. Vamos chamar ele de alugar. Alugar. Bom, como ele ainda não existe, a gente vai pedir então para a IDE criar. Então, com o cursor do mouse sobre a palavra alugar, eu vou pedir para ele criar o nosso método. Prontinho, ele criou o nosso método. Vamos voltar para a Step. Ele identificou o método. E vamos executar, então, novamente o nosso teste. E ver se ele passou pelo passo alugar. Buildando o nosso projeto. Vai executar o nosso teste. Em seguida, a gente vai analisar. Prontinho, ó. Ele passou pelo passo alugar. Então, agora a gente vai para o próximo passo. O próximo passo, ele está pedindo aqui, na verdade, é o resultado, né? Ele executou aqui, ele executou a ação aqui do alugar, e como retorno, ele tem que validar aqui o preço do aluguel. Então, o preço do aluguel, a gente ter como retorno, a gente poderia adicionar dentro do nosso serviço alugar. Se a gente precisa, então, desse preço, vamos imaginar aqui como negócio que quando ele executar a ação do alugar, a gente pode gerar um comprovante, né? Algo que retorne esse preço do aluguel. No caso, ele poderia ser até uma nota, né? Então, vamos acessar o método alugar, né? Eu vou pressionar aqui o botão Ctrl do teclado e deixar o cursor em cima da palavra alugar. Ele vai me gerar um link. Quando eu clicar com o mouse, ele me redirecionou para o método alugar. Então aqui a gente estava imaginando, a gente poderia criar uma nota, né? Uma nota, e essa nota ia retornar o preço do aluguel. Então aqui não vai ser mais void. Vamos criar aqui nota de aluguel. Bom, e essa classe aqui a gente não tem. Então vamos pedir ajuda aqui para a IDE e vamos pedir para ela criar essa classe. Bom, essa classe a gente vai armazenar ela no pacote entidade.
Prontinho, vou dar um OK. E ele criou a nossa classe. O que a gente precisa aqui é o preço. Então, vamos criar a nossa variável preço. Private, vai ser do tipo double. E a gente vai colocar aqui preço. E eu vou utilizar aqui também um recurso da IDE. Incursão em cima da palavra preço, vou clicar com o botão direito do mouse, vou navegar até a opção Generate. Ele vai me exibir uma lista, né, com várias opções. E aqui eu vou selecionar Get and Set. Vou dar um OK. E ele vai gerar para mim os Get and Set que eu necessito para recuperar o preço. Prontinho. Então agora a gente vai voltar para a nossa classe de serviço, né? O alugar service. E eu vou precisar aqui, ele está reclamando para mim porque eu vou precisar de um retorno. E qual é o retorno que eu preciso? Eu preciso do retorno da nota. Então vamos declarar aqui, nota de aluguel. Vamos criar o objeto nota. Vamos instanciar ele aqui para a gente poder utilizar, né? Nota de aluguel. E agora eu vou passar aqui para a nota. Vou passar para a nota o preço. E da onde eu vou recuperar esse preço? Eu preciso recuperar ele do carro. Aqui a gente não está passando nenhum parâmetro, né? Então vamos voltar aqui, vamos voltar aqui para nosso step, né? E a gente está falando aqui que a gente vai fazer um aluguel. Mas a gente está falando aqui que a gente vai fazer aluguel do quê? Seria do carro. Então vamos passar como parâmetro aqui, o carro. Que carro seria esse? O carro que a gente acabou de criar. A gente precisa passar o carro como parâmetro. Então eu vou acessar aqui novamente o nosso método, alugar, e passar como parâmetro aqui, o carro. Vamos fazer um import aqui na classe carro. Né? Eu fiz um import deixando o cursor em cima, pressionando a tecla Alt e Enter. Ele importou aqui minha entidade carro. E agora eu consigo ter o preço, né? Seria aqui carro. Na verdade é o aluguel, né? .get carro.get aluguel. Aluguel. Como ele ainda não tem, vamos pedir para a IDE criar. Beleza. Então, aqui o que eu preciso? Eu preciso retornar o valor do aluguel. Então, aluguel. Retornar aluguel. Vou voltar para a nossa classe de serviço. E aqui ele já conseguiu interpretar o nosso get aluguel. O que está faltando aqui é a gente retornar a nossa nota. Então, retorno nota. Através disso, eu já consigo recuperar, né, nesse método, a nota e o preço. Vou voltar lá para o nosso step. Né? A gente conseguiu aqui já armazenar. Ainda não, né? A gente ainda não conseguiu armazenar. Porque a gente vai precisar de um objeto nota. Porque aqui ele me retorna, esse objeto aqui, ele me retorna a nota. Então eu vou armazenar dentro de um outro objeto nota. Então vamos instanciar ele aqui, essa nossa classe step, né? Então a gente vai criar um objeto nota de aluguel, né? Nota de aluguel. Vai ser a nota igual a new nota aluguel. Beleza. Então aqui a gente já tem um objeto nota. Aqui eu já estou armazenando o meu retorno, né? Quando eu executar a ação lá, o método alugar, eu já consigo retornar a minha nota. E através da nota, a gente já consegue pegar agora o preço do aluguel. E aqui agora eu vou demonstrar para vocês o uso, né? O uso. A gente vai usar aqui o objeto assets.
e a gente precisa importar o asset do pacote org.junit, pois esse outro aqui está depreciado. Então vamos importar esse, vou dar um Enter, e dentro dele a gente tem um asset equals, que o que ele faz? Ele compara o valor entre duas variáveis. Então o que a gente está esperando aqui? O preço, vamos alterar aqui o nome para o melhor entendimento, né? A gente pode colocar aqui o preço, pode ser até assim, preço aluguel. Então, aqui, como primeiro parâmetro, é o esperado, né? Então, eu vou colocar aqui preço aluguel, e eu vou comparar com o quê? Eu vou comparar com o preço que foi calculado lá pela nota, né? Que a gente tem de retorno da nota. Então, seria nota, ponto, get preço. Prontinho. E aqui a gente precisa informar um terceiro parâmetro. Esse terceiro parâmetro é porque a nossa variável é do tipo double. A variável do tipo double, conforme eu já falei, ela pode armazenar valores decimal. Então aqui, como terceiro parâmetro, a gente pode colocar uma variação, né? No nosso caso aqui não vai ter variação, então eu vou informar 0. Bom, vamos executar então o nosso teste novamente e ver se a gente consegue validar esse passo. Vou dar um play, vamos aguardar ele buildar. Ele vai executar aqui novamente o nosso cenário e vamos aguardar o resultado. Bom, ele conseguiu validar. Então o preço do aluguel será de R$100. Vou ilustrar aqui para vocês o entendimento aqui desse terceiro passo. Vamos supor que lá na nossa feature, né, a gente está informando aqui que o preço do aluguel vai ser 110. Vou executar aqui o nosso teste novamente e ele tem que falhar. O que a gente passou como valor, R$100. Isso mesmo, esperado lá está 110, e o valor atual ele calculou 100. Realmente ele quebrou o teste. Então vou voltar aqui na nossa step e vou alterar aqui, a variação pode ser até R$10. Vou executar o teste novamente. E agora ele vai ter que passar. Isso aqui poderia ser uma questão de negócio, né? Ele passou, ele conseguiu validar. Mesmo eu passando o valor do aluguel de R$100. Bom, no nosso caso aqui, a gente não vai ter essa variação. Então eu vou colocar 0 e vou retornar lá a nossa feature para R$100. Prontinho. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos validar aqui o quinto, né? O quinto passo. Vamos para o quinto passo. Então vou voltar aqui na nossa step. Vamos ver o que ele está pedindo aqui no quinto passo. Vou apagar aqui a exception, né? Vamos entender aqui, A data de entrega será no dia seguinte. Bom, o que ele está pedindo aqui? Conforme a gente vai fazer o aluguel do carro, a data de entrega ela deve ser no dia seguinte. Então aqui a gente vai utilizar um objeto chamado calendar. Através dele, a gente consegue ter a data do dia, né? Então vamos declarar aqui o nome, vou colocar aqui calendário. Calendário é igual a calendar.getInstance. Então aqui o meu objeto calendário, eu já possuo aqui a data do dia. Para a gente adicionar aqui a data do dia seguinte, eu vou utilizar aqui
o recurso que ele me oferece, calendário.add, né? Estou adicionando aqui. Como primeiro parâmetro, eu vou utilizar aqui, ó, calendar.dia do mês. Então, estou pegando aqui, ó, adicionando no meu próprio objeto calendário. Estou falando aqui, ó, que no meu dia do mês, eu vou adicionar mais um dia. Então, aqui, como data esperada, a gente poder validar, né? Como data esperada, é o dia seguinte, data esperada, então vai ser aqui o nosso calendário. Prontinho. E agora, o que a gente precisa fazer é validar a data atual para poder comparar, né? Então, aqui a gente vai vamos criar aqui um outro objeto do tipo date. Vamos dar um nome aqui de data, data de entrega. Data de entrega. Beleza, data de entrega. Vai ser... A gente vai recuperar essa data de entrega. Vamos recuperá-la da nota. A gente pode recuperar da nota, né? Conforme a gente fez aqui o processo do preço do aluguel, né? Quando ele finalizar lá o aluguel, né? Quando ele tiver com a ação lá do alugar, a gente pode estar setando essa data, né? Na nota. Então vamos recuperar aqui, ó, nota.get data de entrega. Data de entrega. Beleza, vamos recuperar da nota. Aqui, ó, o objeto date, a gente precisa fazer um import, né? Então, com o botão, com o cursor do mouse sobre a palavra date, vou realizar um import. Tem que ser do pacote Java útil. E aqui na nossa nota, a gente ainda não tem a data de entrega, né? Então, vamos pedir para a IDE criar. Beleza. Vamos criar aqui a nossa variável. Tem que ser do tipo date, né? Date. Vamos chamar aqui de data entrega. Data entrega. E ela precisa ser do tipo date. Então a gente vai retornar aqui return data entrega. Prontinho. A gente já consegue pegar da nota essa data de entrega. Vou voltar aqui na nossa step. Beleza, ele já validou. E agora, para a gente fazer o nosso assert, que a gente vai comparar essa data esperada, né, que é o nosso calendário, com a data de entrega. A data de entrega, a gente poder fazer essa comparação, teria que ser o mesmo objeto calendário. Então, vamos criar aqui, ó, um novo objeto, calendar, vamos chamar de data retorno. Vamos instanciar aqui, né, calendar get.getInstance. E aqui dentro da data retorno, a gente vai setar a data de entrega. Prontinho. Agora eu já consigo comparar nossa data retorno com a data esperada, que é o nosso calendário. E a gente vai usar aqui novamente aquele objeto assert. Assert equals. Como primeiro parâmetro seria o nosso calendário. Então, eu vou pegar aqui get, vou precisar pegar o dia do mês e vou comparar com a nossa data retorno. Então, data retorno.get, também aqui calendar, vou pegar o dia do mês. Prontinho.
A gente já tem aqui um assert. Vamos executar o nosso teste e ver se ele está passando, né? Se foi validada essa regra que a gente colocou. Beleza? Está processando. Vamos ver o retorno aqui do nosso teste. Bom, teve uma falha aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ele está dando aqui, ó, o new pointer. Chamou aqui o nosso objeto, né? O Java útil aqui. Ele está falando que a nossa data está nula. Nossa data aqui está nula. Vamos ver o porquê que está nula. Aqui ele me mostra a linha, ó, onde ocorreu o erro. Vamos clicar nela. Ó, beleza. Ele retornou aqui, ó, ele parou aqui, ele executou o processo e parou aqui. Então aqui a nossa data de entrega, ela está nula. Por que ela está nula? Porque aqui, ó, a gente só está, na verdade aqui, ó, a gente só está recuperando o valor. Mas em momento algum a gente passou essa data, né? E a gente falou que ia passar no momento que o usuário executasse a ação lá do alugar, né? Então vamos lá, vamos acessar o método alugar e aqui a gente vai criar um objeto, vamos criar um objeto do tipo calendário para a gente poder passar para a nossa nota a data, né? Então aqui vamos criar aqui, ó, calendar. Vamos criar aqui, vamos chamar de cal mesmo, igual a calendar, vamos instanciar ele, ponto get instance, e a gente precisa da data do dia seguinte, né? Então cal.add, que o dia seguinte vai ser calendar.dia, dia do mês, vamos incluir um dia. Então aqui a gente já tem o dia seguinte, né? Então aqui a gente já tem o dia seguinte. E aí a gente vai precisar setar na nossa nota. Então nota ponto set data de entrega, né? Data de entrega. Data de entrega. A gente vai setar o nosso calendário que a gente acabou de criar, né? Que é o cal.getTime. Então, beleza. Então, aqui a gente já está passando para a nossa nota a data. Essa data de entrega a gente ainda não tem criado o método. Então, vamos pedir para a IDE criar. Beleza. Ele criou aqui o método que a gente vai passar para ela. A data de entrega é igual time. Vou voltar aqui para o nosso método. Vamos voltar aqui para o alugar service. Beleza, ele já identificou. Vamos acessar aqui a nossa classe de step. Beleza, não alterou nada. E vamos executar novamente o nosso teste. Ele está buildando, vai processar. Vou deixar ele processar e a gente vai ver o resultado. Passou, agora ele passou. Ele conseguiu recuperar a data de entrega do dia seguinte. E por fim agora, a gente vai para o último passo. O último passo aqui é a gente validar o estoque, né? O estoque do carro será de uma unidade. Então, para isso, eu acredito que a gente só precisa fazer o assert. Então vamos colocar aqui, ó, assert equals. Vamos colocar aqui quantidade, né, para o melhor entendimento. Quantidade. Bom, o primeiro parâmetro aqui do assert é o que eu espero, né? Então quantidade. Da onde a gente vai pegar a quantidade? Né? Onde a gente vai pegar? Na verdade, o estoque é do carro, né? O que eu preciso aqui é do estoque do carro.
Então, vamos utilizar o nosso objeto carro, ponto, get, estoque. Bom, a gente ainda não tem um método, então vamos pedir para a IDE criar. Prontinho. Então a gente vai retornar aqui o estoque. Prontinho. Vamos voltar lá para nosso step. Já identificou o nosso método. Vamos executar novamente então o nosso teste. Ele está buildando. Logo a gente vai ver o resultado. Processando o nosso teste. E aqui ele deu problema. Aqui no nosso asset estava esperando uma unidade. É o que a gente passou na nossa feature. Seria uma unidade, né? Porém, ele está retornando 2. Bom, por que ele está retornando 2? Porque a gente não decrementou o estoque, né? A gente não fez nenhuma validação. Então vamos voltar lá para o nosso step. Realmente a gente não fez nenhuma validação. E qual seria o melhor momento para a gente fazer essa validação? No momento que o usuário, né, for executar a ação do alugar. Quando entrar na rotina do alugar e validar, a gente pode decrementar esse estoque. Então vamos acessar lá novamente, ó, o método alugar. O método alugar. O que a gente vai passar aqui? A gente precisa do estoque do carro, né? Então, carro, ponto, set estoque, a gente vai setar o estoque. A gente vai pegar o estoque atual do carro, ponto, get estoque atual, e vamos decrementar -1. Então, quando ele executar a ação do alugar, a gente vai decrementar no saldo do estoque, né? -1. Vamos executar novamente o nosso teste. Ele está buildando aqui o projeto. Bom, começou a executar o nosso teste. Show de bola, validou. A gente conseguiu aqui, ó, através de toda a especificação, né, de todo o cenário aqui, a gente conseguiu validar, através dos métodos, o que o Camber sugeriu e o que a gente implementou de código, validar todos os cenários. Todo o cenário, né? A gente validou todo o cenário. Então, vocês perceberam aqui o quanto é importante a gente ter aqui a documentação antes da gente começar a criar, a desenvolver, né, a funcionalidade. A gente conseguiu aqui com um cenário, né, com a própria descrição aqui da funcionalidade, começar a criar as rotinas da aplicação. E através dela, a gente conseguiu validar todo o critério de aceitação dado pelo cliente. Então, esse recurso, né, do Cucumber, em conjunto com a metodologia do BDD, ajuda a gente bastante a desenvolver aplicações, né, com mais segurança, né, com menos erros, mais assertiva. Então, nesse vídeo, né, era isso que eu queria demonstrar para vocês, né, a implementação do código. Eu acredito que a gente vai ter ainda mais alguns vídeos mais para frente, onde eu vou demonstrar o relatório, né, o relatório da execução desse teste. Aquele relatório que a gente gerou, ele foi gerado um report do próprio Cucumber, né, mas ele não trouxe o retorno dos nossos testes. Foi executado os passos. Pessoal, antes de demonstrar para vocês o relatório que eu havia comentado, eu quero apresentar o recurso Test Data Drive, que é um recurso que a gente pode passar diversos dados por parâmetro na execução dos nossos testes. Então aqui eu já estou com o nosso projeto em aberto.
e vou utilizar uma nova palavra reservada. Esquema do cenário. Vamos dar uma descrição. Deve validar o tipo de aluguel. Como base para o nosso cenário, eu vou utilizar o cenário anterior. Vou copiar e vou colar. E o que eu vou alterar? Ao invés de a gente passar os valores, eu vou passar eles por parâmetro. Então aqui eu vou utilizar o sinal de maior ou menor e dentro dele eu vou colocar o nome da nossa variável. No caso aqui seria preço. Nesse passo eu vou utilizar como variável o valor. E por último, eu vou utilizar aqui a variável estoque. Pronto? Repare aqui que na nossa palavra reservada existe um erro. Ela está sublinhada em vermelho, né? Então eu vou deixar o cursor do mouse sobre ela e ele vai me sugerir aqui, criar uma seção de exemplo. Vou clicar então no link. Repare aqui, que ele montou uma tabelinha, né? Utilizando como parâmetro as nossas variáveis. Então aqui eu vou utilizar essa tabelinha passando nossos valores. Então o preço aqui vai ser 10, o valor 10 e como estoque aqui uma unidade. E vou acrescentar mais um cenário. Vou colocar aqui agora o preço é 50, o valor do nosso aluguel é 50 e o nosso estoque continua 1. Bom, vamos executar então agora o nosso teste e analisar o resultado. Ele está aí processando. Beleza. Ele passou aqui agora por 3 cenários. O primeiro que a gente havia implementado com R$100. O segundo passando 10, que foi o que a gente implementou aqui na nossa tabelinha. E o terceiro, o 50, que foi o último teste que a gente implementou. Como eu havia informado que a gente está validando o tipo de aluguel, eu vou passar aqui mais um passo. E o tipo de aluguel seja como parâmetro, a gente vai passar o tipo. E vou acrescentar aqui na nossa tabelinha. Tipo. Vamos usar aqui o tipo, poderia ser aqui comum. E prime. Não, vamos usar especial. Especial. Beleza, agora a gente tem o tipo também acrescentado na nossa tabelinha. Vamos executar o nosso teste novamente. Beleza, ele está processando, vai buildar o nosso projeto e ele deu um erro. Por quê? Vamos analisar. Porque agora o tipo comum, ele precisa de um método. Né? E o tipo especial também. Então, vamos implementar esses dois métodos sugeridos aqui pelo Cucumber na nossa classe de step. Vamos colocar ele aqui entre o dado e o quando. O comum e o especial. Comum e o especial. Como é só uma questão de conceito que eu estou apresentando, eu não vou implementar nenhum código. Então eu vou pagar aqui a except. E vamos novamente executar o nosso teste. Beleza, ele está processando. Vai buildar. E ele executou, agora passou. Então agora que a gente tem os nossos 3 cenários. E aqui passando por parâmetro o comum e o especial. Isso se torna aqui uma forma mais fácil, né, para a gente colocar variações no nosso cenário. Existe também um outro recurso, que é o Data Table. Então eu vou copiar aqui como base o nosso primeiro cenário, no final aqui da nossa step, nossa classe step. Vou informar que agora o nosso cenário é o Data Table.
table. E aqui o que a gente vai alterar? Ao invés de a gente passar dessa forma o estoque e o preço, a gente vai passar ele por tabela. Então vamos montar aqui a nossa tabelinha. Primeiro é o estoque. Vou colocar aqui 2 unidades. E a outra tabelinha aqui é o preço, né? Preço. O preço de R$100. Pronto. Vamos pedir para executar o nosso teste, né? Ele está buildando, vai processar. E aqui realmente ele não passou. Por quê? Esse nosso último cenário ele não está implementado. No Cucumber aqui, ó, já sugeriu para a gente implementar esse método. Então vamos voltar na nossa classe de step. Aqui no final eu vou colar. E ele já está passando, ó, aquela nossa tabelinha como um data table. Vamos apagar esse comentário e exception. A gente vai utilizar o objeto map. Por que map? O map, a gente observar aqui, ó, ele está passando aqui, ó, como primeiro parâmetro uma chave e como segundo um valor, que é o que a gente precisa. Então, se a gente voltar aqui, ó, na nossa feature, a gente está passando uma chave e está passando um valor. Então vamos implementar o código. O map aqui ele vai receber uma string como primeiro parâmetro e como segundo. O nome do nosso objeto vai ser map, que ele vai receber o nosso data table, para a gente recuperar os valores. Então a gente precisa converter ele no map. Então, como primeiro parâmetro vai ser uma string, como segundo também. Ponto class. Ponto e vírgula aqui no final. E agora a gente já consegue ter o nosso objeto recuperando nossos valores. O que a gente vai precisar agora fazer? Passar para o nosso estoque, nosso carro.estoque, o valor desse map. Então eu vou digitar aqui, ó, map.get. Como é que a gente recupera o valor? Usando o nome da nossa chave, que é estoque. Por que ele está dando erro aqui? Vou deixar o cursor em cima. Porque o nosso estoque está recebendo inteiro. A gente já foi convertido para string, né? Aqui a gente está recebendo uma string. Então a gente vai converter aqui, ó, usando o integer.parseInt. Recebendo o map, a gente consegue converter. Bom, o que a gente vai passar agora aqui? O preço, né? Que a gente vai setar no aluguel. Vamos usar o mesmo recurso, um double.parseDouble, usando o nosso objeto map, recuperando o preço. Prontinho. Vamos executar novamente o nosso teste. Vai processar aqui, vai buildar o nosso projeto. E a gente vai analisar agora o nosso teste. Aparentemente ele passou. Então a gente conseguiu, através de um data table, também passar valores. Então a gente conseguiu aí, ó, fazer 4 cenários utilizando toda essa técnica do BDD em conjunto com o Cucumber. Mais um recurso aí que vocês podem estar utilizando para criar mais cenários, né, de teste. Bom, eu vou encerrar por aqui e aí, por fim, eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar, né, um relatório para apresentar todos esses nossos cenários de teste. Conforme prometido, vamos gerar o nosso relatório localmente. Para isso, a gente vai adicionar um novo dado no parâmetro plugin. Vamos acessar a nossa classe Run. No parâmetro plugin, vamos adicionar chaves. Após a vírgula, a gente vai pedir para gerar o nosso relatório em HTML.
Então, aspas duplas, HTML, dois pontos. Em seguida, precisamos passar em qual diretório será armazenado o nosso arquivo. Então, dentro do nosso projeto, do lado esquerdo, a gente tem a pasta target. Vamos pedir para gerar dentro dela. Target. Vou passar aqui barra para ele gerar um novo diretório chamado Cucumber, barra reports, e vamos passar o nome desse arquivo, cucumber.html. Em seguida, fechar nossa chave e passar a vírgula para encerrar o parâmetro. Antes da gente executar o nosso teste, vamos acessar nossa feature e vamos alterar esse último passo. A gente vai forçar ele a quebrar para a gente poder analisar melhor o nosso relatório. Pronto. Vou pedir para ele executar a nossa run, clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar a opção Run Runner. Como ele está buildando o nosso projeto, vai processar o nosso cenário de teste e, como esperado, o último passo quebrou. Beleza. Vamos analisar nossa pasta target e ele já gerou aqui o nosso diretório que a gente passou por parâmetro, cucumber/reports, e gerou o nosso arquivo HTML. Vou clicar com o botão direito sobre ele e ir na opção Open in Browser e vou selecionar Chrome mesmo. Bom, aqui ele processou o nosso arquivo local e trouxe os dados do nosso teste. Algumas informações, nossa funcionalidade, cenário, os passos que passaram e, por fim, o que quebrou, trazendo o resultado esperado e o que ele calculou. A última linha aqui, a penúltima, na verdade, ele informa até onde ocorreu o problema. Então, através desse relatório, a gente consegue analisar e utilizar ele como evidência de teste. Bom, existe um outro tipo de arquivo que a gente pode gerar, que é o JSON. Esse arquivo, caso a gente queira gerar nosso próprio relatório, a gente poderia estar gerando esse tipo de arquivo e trabalhando com seus dados. Para isso, eu vou voltar na nossa classe One e vou adicionar um novo parâmetro. Vamos separar aqui. Aqui a gente pediu para gerar em HTML e agora eu vou pedir para gerar em JSON. Então, vou colocar JSON, dois pontos. Vamos copiar aqui o caminho. E a única coisa que a gente vai alterar é a extensão, .json. Prontinho. Vou pedir para executar novamente o nosso teste. Ele está buildando nosso projeto. Em seguida, vamos observar a pasta cucumber-reports. Vamos ver se ele gera o nosso JSON. Gerou. Vou dar um duplo clique sobre ele, e aqui a gente já tem a estrutura do nosso arquivo. Então, caso a gente queira criar o nosso próprio relatório, podemos estar utilizando esse arquivo, lendo sua estrutura. Bom, enfim, é isso. O que eu queria passar para vocês em relação a relatórios. Encerro a apresentação por aqui. Gostaria de ter tido muito mais tempo para poder demonstrar a integração do Cucumber com o Selenium, onde a gente pode realizar a criação de testes funcionais. Porém, vou ter que deixar para uma próxima apresentação.